Então, nós vimos, só um pouquinho, Rose já começou a gravar, né? Nós vamos fazer a nossa prece para antes de iniciarmos nossos estudos, tá ok? Pai amantíssimo, Senhor de nossas vidas, dos nossos destinos, que está sempre dentro de nossos corações, que possamos, Senhor, ao pararmos para sentar, estudar, refletir, possamos encontrar em cada palavra lida, cada palavra que ouvirmos, o reflexo do seu amor, Senhor, que nos envolve a todos. Buscando iluminar as nossas consciências, expandir os nossos horizontes, para que percebamos que o amor nos envolve a todos, em todas as ocasiões. E mesmo que estejamos sós, aparentemente, nunca estamos. Porque os nossos irmãos, os nossos queridos mentores, toda essa espiritualidade que nos envolve, nos auxilia a caminharmos a passos mais firmes no desenrolar dessa estrada. Então, pedimos, Senhor, a sua permissão para iniciarmos o estudo desses ensinos que o nosso Mestre nos traz, nos trouxe, está sempre nos lembrando que são os ensinos que nos foram dados por Ti, Senhor, através do nosso Mestre. Então, Pai, gratos estamos por mais uma vez aqui estarmos, reunidos, juntinhos, letra a letra, capítulo a capítulo, virando as páginas de nossas vidas, para que possamos escrever nas próximas palavras, textos infinitamente melhores. Então, gratos estamos, Senhor, e lhe pedimos sua permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então, hoje, quinta-feira, após o estudo de diversidade dos carismas, né? Nós iniciaremos as parábolas e ensinos de Jesus, enfocando a segunda parte, a parte dos ensinos, de Cair Bar Schutel, esse nosso grande professor, né, estudioso, e com a visão tão à frente, que nessa leitura que fazemos do capítulo O Precursor do Cristianismo, realmente nos faz enxergar de forma diversa muitas coisas que a gente passava por cima apenas, de forma muito mais intensa, fazendo com que a gente consiga administrar esses estudos nas nossas próprias vidas. E é para isso que eles nos trazem tantos ensinamentos, para procurarmos aprender e modificarmos tudo isso que não serve mais para a gente. E terminamos de ler o, todas as citações de Malaquias, de Lucas,
e de Mateus. Iniciaremos agora o estudo do texto de Cair-Bar, porque na aula anterior nós tivemos uma pequena ajuda do nosso Arthur Valadares, que é um grande estudioso também da doutrina espírita, com uma oratória simples, clara, né? Objetiva, tão tranquilo, tão calmo, que faz com que a gente entenda realmente essas minúcias que a gente antes não enxergava, não conseguia observar, tirar o espírito da letra. Então, recordando Arthur Valadares, em que ele diz assim: a todos que anseiam por coisas mais elevadas do que simples transitoriedade do mundo, estejam preparados para ir além, para expandir o pensamento, transcender, abranger outros horizontes de vida. Estejam preparados para ir além dos horizontes limitados. Estejam preparados para mudar a vossa maneira de pensar e conduzir a vida para colher uma vida nova e abundante. Então, Arthur Valadares, nesse estudo, nessa palestra, ele está interpretando a missão de João Batista. Quando ele nos explica o que é noia, né? O que é noeu, explicando que é exatamente o que diziam à época, né? A tradução é de pensar, compreender, perceber. Então, quando ele fala arrependei-vos, João Batista fala, quando começa a falar, né, saindo do deserto, falar, não, andando pelo deserto, a falar com as pessoas, quando ele percebeu que a missão dele era a partir daquela fala, que ele ia começar a trabalhar, ele diz aos companheiros daquela época, como sabemos que muitos de nós poderíamos ter estado lá também, né? Ouvindo, mas a gente nem ligou, né? Arrependei-vos, mas não no sentido de culpa, é no sentido de se preparar para mudar os horizontes pela chegada do nosso Mestre Jesus. O Evangelho vivo, certo? Eu li o texto do capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 16. E agora a gente vai novamente pegar Emmanuel. Nós lemos também as questões do Livro dos Espíritos, certo? De Emmanuel, vamos pegar Vinha de Luz, só para dar continuidade a esse. Vinha de Luz, capítulo 65, cultiva a paz. Eu gostaria que vocês pegassem para a gente poder, cada um ler um pouquinho, ok? Um pedaço. Eu colocarei o fone aqui para não dar interferência. Quem não tiver, o livro não tem problema. Não, já peguei. Eu vou partilhar o ecrã com vocês, tá ok? Peguei, já peguei. Espera aí que eu... Pronto. Tô entrando, hein?
Estou partilhando o ecrã. Coloquei para partilhar. Espera aí, gente, tem um probleminha aqui entre a cadeira. Qual é a página, O meu Cris? é página... Não sei. Capítulo Não. 60. Qual é o título? Cultiva a paz. Capítulo 65, cultiva a paz. Eu já tinha aberto aqui. Pronto. Márcia, você tem o livro? Não, não tenho. Você pode ler, por favor? Dá para Posso. enxergar daí? Dá, cultiva a paz, né? Isso. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E, se não, ela voltará para vós. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe incessantemente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina, evitando as manifestações me perdi. Para que o homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas, como modista, a paz legítima é realização muito distante. Continua. Por favor. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio,
antes da sublime edificação. Poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas no plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se um homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Obrigado, Márcia. Nada. Então, o que Emmanuel nos fala aí? O que ele está nos dizendo? Porque a gente procura sempre a paz, a gente quer a paz, a gente anseia pela paz, mas a gente não procura se mudar, se melhorar, não é mesmo? É que a gente procura essa paz, mas a gente não conquista a paz. Então, a paz, a mudança, né? A iluminação do raciocínio, tudo isso é a autoeducação, né? Porque a gente pode querer, mas se não fizer nada, como o Senhor Jesus vai se aproximar de nós? Pedimos sempre a paz de Jesus, pedimos sempre a harmonia dos sentimentos. Mas é fundamental que procuremos conquistar, porque essa conquista é individual, é intransferível, como nos diz também o nosso querido amigo Emmanuel. Eu estou trabalhando a paz interior. Eu já comecei. Eu acho que é muito importante. E é isso aí. Então a gente repete Lucas. E se Olha ali aí, houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Porque se a gente busca a paz, mas a gente não se aproximar do Cristo, transformado, tendo a paz em nós, né, a gente não vai conseguir. E a gente não vai transferir também a nossa paz para ninguém se aquele também não tiver só com a paz. Certo? Então, cada um é individual. Então, vamos conseguir transformar o mundo de provas e expiações num mundo de paz a partir do momento que cada um de nós estivermos com ela dentro de nós, né? Em nosso ser, em nossas atitudes. Vamos pegar o livro de Cair Bar Schutel. Vamos pegar o livro de Cair Bar Schutel, onde ele começa falando assim: era chegado o tempo, ok? Era chegado o tempo de um mundo receber o complemento da revelação do Sinai e o Cristo Denise, de por favor, fala onde que vocês estão. Qual é a o parábola? meu é na página Qual é a 600. parábola que você está? Não é parábola, Ana, são os ensinos. Vamos lá, é na segunda Tá. parte. É os sinais do O tempo. precursor do cristianismo. Não, o precursor do cristianismo. A gente está falando do João Batista. Lembra? Olha, aqui no meu livro antigo, mais ou menos, está no 200, Já achei. meu é 239. Já achei. Mas a gente está mais à frente, tá? Nós já lemos a parte das citações de Lucas, de Mateus, e a gente começa na reflexão agora de Cair Bar Schutel. Pronto? Era chegado o tempo de o mundo receber o complemento da revelação do Sinai
E o Cristo de Deus se apresentava para descer das regiões luminosas aos antros do mundo físico. Uma falange inumerável de espíritos preparou-se para auxiliar o mestre na sua tarefa missionária. Uns teriam de preceder a sua vinda, outros acompanhá-lo na sua missão. Outros, afinal, viriam secundários os esforços em espírito na nossa atmosfera terrestre, auxiliando da melhor maneira que por Deus lhes fosse permitido. As Escrituras dizem que pela boca do profeta Malaquias havia sido dado o anúncio da nova encarnação de Elias, que fora, de fato, também o maior dos profetas da antiga dispensação. Vinha ele como anjo mensageiro diante da face do Senhor para anunciá-lo aos povos, pois tão ilustre pessoa necessitava a sua chegada que algumas luzes estivessem acesas para iluminarem a incomparável figura que vinha representar no mundo o Verbo divino. Chegado o tempo da recepção do Espírito que fora Elias e que deveria ser João Batista, um espírito mensageiro do alto e conhecido na terra pelo nome de Gabriel, dirige-se a uma família da Judéia, cujos chefes idosos e sem filhos tinham por nome Zacarias e Isabel, e lhes anuncia a encarnação desse filho, que era o profeta Elias, a quem dariam todos os cuidados paternais. A mensagem do Espírito não foi aceita por Zacarias, necessitando o Espírito revelador tornar ao que deveria ser o pai da criança mudo durante todo o tempo de gravidez da sua esposa, como prova do aviso que lhe fora dado. E assim aconteceu, tendo sido dado pelo Espírito até o próprio nome do infante, que deveria chamar-se João, que quer dizer o enviado. Então, por isso que o nome dele tinha de ser João. Lembra quando eles perguntaram, quando a criança nasceu, que eles perguntaram para Isabel? Aí ela falou João. Aí o pessoal, não, tinha que ser Zacarias, porque na sua família não tem ninguém que se chame João. Mas aí a voz volta ao... né, o mudo temporariamente volta a falar e fala a mesma coisa. Quando é perguntado qual seria o nome do seu filho, ele fala João. Como se nota nos evangelhos, o nascimento de João Batista veio precedido de augúrios e de promessas espirituais para aqueles que buscavam o reino de Deus. Preste atenção, o nascimento dele veio das promessas de Deus, né? A todos aqueles que buscavam o reino de Deus, buscavam se melhorar, ansiavam por não permanecer mais daquela forma. Queriam se melhorar, queriam se transformar, queriam um mundo melhor. E já haviam há tanto tempo recebendo essas mensagens por outros, né? Pelo próprio Elias, outros e outros profetas. Bom, durante o tempo de gravidez da esposa de Zacarias, coloque os espirituais, arroubos da alma, êxtases, se verificaram no lar daqueles que veriam muito em breve o aparecimento do grande missionário que seria a voz clamando no deserto das consciências. Então, quando se diz que ele é o precursor, que vem aparar, vem limpar a estrada, é a estrada das nossas consciências. Porque para o Cristo vir até nós, precisamos estar preparados para recebê-lo. Por ocasião da visita de
Maria, mãe de Jesus, a sua prima Isabel, o Espírito saudou Maria, como se depreende da narrativa, e esta, também envolta nos fluidos dos divinos mensageiros, pronunciou uma inspirada prece que hoje corre mundo, com o título Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Afinal, chegando o tempo determinado, Isabel teve um filho, e só então soltou-se a língua de Zacarias, cujas primeiras palavras foram para lembrar o nome de João, que o Espírito havia posto naquele que seria seu filho carnal. Estas manifestações foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. E as populações se quedavam apreensivas, porque diziam: a mão do Senhor está com este menino. Zacarias, tomado pelo Espírito, falou acerca do futuro de seu filho e da missão que ele vinha desempenhar no mundo. Vamos agora para outra parte desse texto. O escopo do Evangelho é anunciar a todos o caminho da salvação e indicar os meios para se encontrar o mesmo. Então, Caibar nos diz: esse livro não foi escrito para narrar genealogias, nem publicar biografias, que pouco aproveitariam ao progresso da humanidade e ao realce da religião. Né? O evangelho que ele está falando. É esse, sem dúvida, o motivo pelo qual o evangelista cala sobre a vida do Batista, até o dia da sua manifestação a Israel, ou seja, o dia em que o precursor saiu abertamente ao mundo para o exercício da sua nobre tarefa. O texto do evangelista limita-se a estas palavras. Então, ele não contou mais nada. Ele disse assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Então, ele já clamava nos desertos e, a hora chegada, ele foi falar com todos aqueles, né, que buscavam o reino dos céus. O que teria feito ele no decorrer desse tempo? O evangelista não o diz. Mas é muito fácil prever-se o que uma alma missionária, um espírito missionário faz enquanto espera o início da missão. Trabalha, né? Fazia provavelmente o que faz toda a gente pobre, todos os que não são acariciados pela fortuna do mundo. Trabalhava, lutava, esforçava-se para a manutenção da existência material. Passar em revista a vida de todos os grandes homens que nos legaram centelhas de verdades imperecíveis, de todos os próceres do pensamento, de todos os gênios que vieram trazer-nos o progresso material, moral e espiritual. E vereis que, desde a infância até a velhice, eles se têm manifestado ao mundo como máquinas que trabalham incessantemente, vivendo mais para os outros que para si próprios. Assim deveria acontecer a João Batista, operário do trabalho espiritual, já exercitado nas lides da vida corpórea. Aquele que vinha anunciar a vinda do Messias e aparelhar o seu caminho, não podia deixar de cumprir os preceitos que nos mandam trabalhar para viver. João Batista não podia ter passado uma vida de ócio, embrenhado desde a infância nos desertos, para fugir aos deveres materiais impostos a todas as criaturas. E quando o Evangelho diz que o Batista habitava os desertos, dá a entender o menosprezo que seus contemporâneos faziam daquelas individualidades, que, por não se trajarem de roupas finas e não habitarem palácios, como diz Jesus, né? Por isso que está entre aspas, é uma citação, deixavam de merecer a atenção dos seus concidadãos e com
especialidade a dos grandes da sua época. Então, como João não se trajava conforme todo mundo, não era rico, né? Não era abastado, não se usava finos trajes, e não habitava os palácios, né? Ele era mais um daqueles que eram menosprezados pelos seus concidadãos. É possível, continua Carribar Schutel, que antes de iniciar a sua missão, como era costume dos antigos profetas, João se retirasse para o deserto a fim de preparar-se pelo jejum e oração para o desempenho dos seus deveres sagrados. Porque todo mundo sabia que João tinha uma missão e que João veio, era um missionário especial, né? E foi esta, certamente, a explicação que Jesus quis dar e deu veladamente aos que procuravam a João, aos que nas cercanias da cidade de Naim desejavam ver a João. O que saíste a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou um homem vestido de roupas finas? Mas o que se vestem ricamente, vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Nessa mesma ocasião, o Divino Mestre, dando a conhecer a todos o grande espírito que o precedera, como revelador da sua vinda, disse: vocês lembram dessa parte, quando ele falou que João é um profeta, muito mais que profeta, porque é da sua pessoa que está escrito: eis aí, envio ante a tua face o meu anjo, que há de preparar o teu caminho. Mas, afinal, chegamos à fase luminosa da vida do mensageiro do alto, em que a sua luz brilha como um relâmpago e a sua voz ecoa como um trovão. Foi no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia e sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que circulou pela Palestina o boato do aparecimento de um profeta que agitava as massas populares em torno da sua respeitável figura, e nas margens do Jordão, por onde passava, as multidões afluíam para ouvirem. Uns deles se cercavam por seus passos redentores, outros ávidos de manifestações físicas e sinais exteriores. Pediam-lhe o batismo da água, Denise, julgando sem dúvida que a perfeição e a pureza podem viver no corpo quando o espírito está sujo. Fala. eu acho que a sua câmera está desligada, que a tela está escura. Ah, é do compartilhamento, tá? Tá bom. Eu vou compartilhar outro texto daqui a pouco. A uns e outros, João atendia, dando a cada um o de que cada um precisava para expiação das faltas e redenção de espírito. Gênio franco, leal, sincero, intimorato, austero, o Batista, cuja missão principal era preparar almas para o Senhor, aparelhar veredas por onde Jesus pudesse passar, aterrar vales, arrasar montes e outeiros, aplainar estradas escabrosas, destruir as tortuosidades para que as estradas se tornassem direitas, trazia a ele um arsenal de instrumentos para cortar árvores seculares, abater matas que ensombravam as consciências, arrancar raízes de nefastas plantas que prejudicavam a seara, para que a semente do evangelho que ia ser semeada produzisse o fruto necessário. Então, vamos dar uma paradinha aqui no texto de Cairbar
que é um texto longo, a gente tinha lido um pedaço. Eu não lembro que pedaço, deixa eu anotar aqui. Porque eu já li tantas vezes que eu não sei até onde eu tinha lido ou até onde eu não tinha lido. E eu vou compartilhar com vocês mais um texto, quando ele fala de arrancar raízes nefastas de plantas que prejudicavam a seara, né? Quando ele fala em aplainar as estradas escabrosas, destruir as tortuosidades, e fala mais, que ensombravam as consciências, abater matas que ensombravam as consciências. Então, ele não está falando de espaço físico, certo? Está falando do espaço mental. Então, ele veio para poder preparar o nosso terreno mental para recebermos nosso Mestre Jesus, a semente do Evangelho. Ok? No livro Coragem, capítulo 22, Coragem, capítulo 22. É um texto de Emmanuel. É porque eu tenho uns textos no... Eu estou sem minha caneta aqui. Tem uns textos no Word. Cultiva a paz. A gente tem que fechar. Gente, eu tenho um problema muito grande na vista, que às vezes eu procuro uma coisa e não acho. Tá vendo? Eu salvei em outro lugar. Então, vamos primeiro para o Fonte Viva. Capítulo 30, Educa, tá? Que o Coragem deve estar em outro arquivo. Não no Word, mas em outro arquivo do Office. Então, nesse aplainar, né, estradas. Abater matas ensombravam as consciências, arrancar raízes nefastas de plantas que prejudicavam a seara. A gente precisa nos educar. Então, é para isso que veio esse grande missionário, João Batista. Do livro Fonte Viva, lição 30, Educa. Emmanuel nos diz, citando primeiro Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, dizendo assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro, cultivado, pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar
a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Olha só que interessante, né? O jeito dele falar, interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento, da nossa prisão. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade. E a humanidade em angelitude. Educa. E edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Aqui tem uma coisinha demais. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Tá? Esse pedacinho aqui consigo está errado, tá, gente? Isso. Porque já está lá em cima. Então, Deus está em nós quanto estamos em Deus. O quanto. E então, o quanto a gente está em Deus? Né? A gente sabe que temos o gene dele. Mas a gente precisa nos educar para transformar essa irracionalidade, deixarmos de sermos irracionais, mas transformarmos em inteligência. Não é isso? A inteligência em humanidades, para começar, né? Pensar, agir, sentir, e a humanidade em angelitude, porque nós sabemos que todos nós chegaremos lá, né? Nosso mestre já nos disse. Bom, falando mais um pouquinho de João Batista, porque a gente precisa ter claramente essa parte eu já li, desculpa. Ter claramente em nossa mente qual é a missão e quem é João Batista, tá? Então, nós, em outro estudo, aqui mesmo, Mikhail Bar-Schutel, nós vimos que João Batista foi Elias e foi Kardec, não é mesmo? Porque por todas as coisas que Jesus falou, né? Eles escreveram, os evangelistas escreveram o que Jesus disse. Então, a gente não pode dizer que Jesus escreveu, certo? Por todos esses registros em que vários evangelistas falam a mesma coisa, Jesus disse que dos maiores homens vindos de mulher, ele fala isso, João Batista é o maior de todos. Mas mesmo sendo o maior de todos, é o menor no reino dos céus. Certo? Então, o maior de todos aqui, vindo de mulher, não podia ser um espírito qualquer, né? Ele está falando de espírito, top de linha aqui para a gente. Então, sabendo, né, tendo essa visão de que essa reencarnação ele foi John Hus, né? John Hus e Allan Kardec, sabendo de toda essa disposição, de todo esse preparo, de todo o esforço dessa missão que ele veio, porque ele também é o precursor, né? E
como ele veio com essa missão de escrever o Consolador, né? Codificar, organizar, para que a gente ainda, para a gente entender o que ainda Jesus não pôde nos dizer naquela época, quando ele veio, e a gente não ia entender também se a gente ouvisse, certo? Bom, só a título de, a gente já está terminando, no Boa Nova, no livro Boa Nova, capítulo 2, escrito por Humberto de Campos, ok? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Está meio lentinho, tá, gente? Desculpe aí. Aí esse eu já li para vocês. Ai, Senhor, cadê? Desculpa, porque eu estou com problema de localizar. Cadê Humberto de Campos? Aqui. Aí está dizendo que o Office não encontrou. De repente eu não salvei. Desculpa, tá? Eu vou abrir no Kindle. Desculpa. Um momentinho. Ai, gente, perdão. Eu vou acabar perdendo o tempo aqui. Deixa eu parar de partilhar. Uma pena. Porque eu acho que eu salvei no OneDrive. Humberto de Campos nos conta de forma tão apaixonante um pequeno pedaço da vida de João Batista junto a Jesus, quando eles eram crianças. Eu não sei onde foi parar. Não, tristeza minha. Eu fico com muitos livros abertos. Eu não consigo enxergar. Bom, vou parar de partilhar. Ok? Me perdoem. E depois a gente lê, eu mando o texto depois para vocês, tá? Para eu ir um microfone, eu tenho que fechar outro. Então, vamos continuar aqui no Cair Bar, porque senão a gente vai acabar ultrapassando
Ana Constantino, você pode ler para a gente o próximo parágrafo de Carrie Barchútil, que inicia assim: e assim é que profligou. Profligar quer dizer criticar duramente, tá? Achou? Sim. E assim que profligou o orgulho de classe e de família, combateu com grande tenacidade os vícios, atacou com admirável energia as paixões, despertou nas almas o desejo do arrependimento por meio das paixões, As boas despertou obras. despertou nas almas o desejo do arrependimento por meio das boas obras que deveriam praticar. Profligou, enfim, a vaidade humana, fazendo ver que Deus poderia suscitar até das próprias pedras filhos a Abraão. Afirmou que a salvação para o reino do Cristo não consistia senão no desinteresse, no desapego aos bens terrenos, na severidade do costume, na limpidez do caráter, no cumprimento do dever. Após que lhe perguntavam o que havíamos de fazer para estarmos com o Cristo, respondia aquele que tem duas túnicas, de uma a quem não tem. O que tem comida, faça o mesmo. Há uns publicanos que dele se aproximaram, solicitando-lhe o batismo, respondeu: não cobrei mais do que aquilo que está prescrito. Há uns soldados que foram ter a ele e disse: a ninguém passais violência, nem deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo. Não pararam aí as instruções que o mensageiro de Deus nos legou para que nos aproximemos do Cristo, salientando muito bem a sua tarefa, deixando bem claro o papel que ele representava em face da espiritualização das almas. Nunca quis assumir a missão que só Jesus estava afeta. É assim que dizia franca e peremptoriamente: de nada valer o seu batismo de água, pois o que viria depois dele teria o batizar com o Espírito Santo e o fogo. Só a Jesus devia ser dada a glória por todos os séculos. Mas essas palavras não agradaram às almas afeitas às coisas materiais. Os espíritos contumazes se revoltaram contra a nova doutrina. O sacerdócio tecia em segredo maquinações maléficas contra o enviado. A tetranca da Galileia, ferindo o seu amor próprio pela revelação, por parte do profeta, de desonestidades que praticara. Herodias, sua cunhada, cercada de uma corte enorme de aduladores, deliberaram como meio mais eficaz prender o profeta da revelação cristã, dando-lhe por fim a morte afrontosa da decapitação. Obrigado, Ana. Obrigada. Então, a gente vê que da época de João Batista para cá, não mudou muita coisa. As pessoas não mudaram muito, não, né? Porque ele já veio
abrindo as consciências. A gente sabe que o que ele passou, né? Porque aqueles que eram costumazes, né? Feitos as coisas materiais e costumazes, espíritos contumazes, daqueles teimosos, apegados à matéria, se revoltaram com a nova doutrina. Porque falava exatamente, o que ele respondia para os publicanos? Não cobreis mais do que aquilo que está prescrito, né? Para não cobrar acima do valor realmente. O que ele disse para o soldado? Para não fazer violência, não dar denúncia falsa, contentar-se com o vosso soldo, vosso salário, né? Aquele que perguntava, o que a gente tem que fazer para estar com Cristo? Ele dizia, aquele que tem 2 túnicas, dê uma, e a que não tem, dê uma a quem não tem. E o que tem comida, faça o mesmo. Então, ele mandou dividir os nossos bens com aquele que não tem. Então, naquela época, para quem era afeiçoado à matéria, essa doutrina nova não estava prestando, não. E ele vinha anunciar que Cristo vinha. Ele já vinha aclarando as ideias. E aconteceu, né, que o tetrarca da Galileia, Herodes, né, junto com Herodias, e a filha dela, que a gente sabe, ó, o degolaram. Mas a gente sabe também que ele tem um resgate do pretérito, né? Quando era Elias que mandou degolar, né? Decapitar também aqueles outros profetas de outra religião. É isso, né? E assim foi, cingindo a coroa do martírio, tecida pelos grandes da sua época, desapareceu do cenário do mundo, alçando-se aos altos empíreos das glórias imortais. Aquele grande espírito, sábio, generoso e santo, que dedicou a sua existência terrestre a serviço de muitos homens que, após a sua vinda, têm bebido nos seus ensinamentos o elixir restaurador que nos dá vida para caminharmos em busca do Cristo Jesus. Tal é, num ligeiro esboço biográfico, a história do grande missionário que chamamos o precursor do cristianismo, ou o Batista da revelação cristã. Então, ele veio anunciando, vem revelando. Ah, gente, que pena, que é tão lindo essa história. Humberto contando a história dos 2 primos. Deixa eu ver se eu consigo. É muito importante, porque provavelmente. Que provavelmente você já tem eu tenha salvo em outro lugar, tá? Eu sou assim, sou dessas. Vamos ver se eu consigo achar nos compartilhamentos. É muito lindo o jeito que ele fala. Deixa eu ver. Ah, Boa Nova, Humberto de Campos, tá vendo? Tô falando. Vocês estão vendo o texto aí? Me responda, por favor, que eu não estou vendo vocês. Alô? Sim, Oh, sim. Jesus e o precursor. Obrigada. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as 2 primas entraram a falar de ambas as crianças,
cujo nascimento for antecedido por acontecimentos singulares. Eu vou seguir mais à frente. Ela diz assim, Isabel: o que me espanta é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da pouca idade. Não raro procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria, ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Aí é essa época que ela fala que procurou um parente para poder, Eleazar, né? Para poder ver se colocava ele para estudar, né? Aí ele diz assim para a mãe, ela conversou com o José. Depois ele disse assim: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Aí, altamente surpreendida com essa pergunta, ela respondeu assim: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como tivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escolha melhor. Aí o que ele fez? Foi trabalhar com José, sabe? Foi lá para a oficina, trabalhar madeira, empunhando o martelo e enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Isabel escutava atenta e elas viram que estava começando a escurecer. A carpintaria estava fechada, José já estava entrando para casa. E eles observavam Nazaré, a cidade, com a sua paisagem, das mais belas de toda a Galileia. Ele diz aqui que é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Aí ele descreve Nazaré e elas olham e avistam seus filhos lado a lado, sob uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes os cabelos de Jesus, esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Aí mostrava a paisagem, né, para ele, mas elas não sabiam o que eles estavam falando. Aí Isabel pergunta a Jesus: queres vir conosco? E ele falou, respondeu profeticamente com a inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. João era a verdade, e a verdade é a sua tarefa no aperfeiçoamento de Lacerda e Magoa,
deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Bom, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Aí eu vou mandar o texto para vocês poderem ler com os detalhes, né? E nós vamos encerrar agora o nosso estudo